Buonasera a tutti, aquí en Padova, Italia, Brasil, Portugal, España, todo el mundo. Engraciar a todos los profesores y nuestros colegas de panel 4, Lavoro y Discriminación al Derecho Contemporáneo, coordinado magistralmente por el profesor Simone Caponete. Perdona aquí a los presenciales compañeros por esta introducción, pero es nuestro horario de empezar y por eso así lo hacemos. A ver, como yo no soy italiano y soy portugués, y no voy a hablar inglés aquí en nuestro congreso, en nuestra casa, voy a hablar castellano porque sé que todos me entienden perfectamente. Yo voy a dar voz de comando a todos los presentes que puedan entrar aquí a nuestro panel, que en este caso es una simbiosis. En realidad son dos paneles, derechos políticos y derechos fundamentales en la perspectiva italoamericana, el tope de nuestro congreso que va con la cuarta edición aquí en la ocho centenaria Universidad de Padova. Y lo mío, en realidad, lo nuestro, lo mío y de la profesora Carolina Isa de la UFG en Brasil, Estado, ciudadanía, desigualdades sociales y concretización de derechos. Bien, sin más, y porque estamos en un enorme retraso, porque los compañeros italianos todos están en casa suya y nosotros tenemos que coger el avión para regresar a Coimbra, en este caso yo y los otros a Brasil. Y yo voy a hacer aquí una adición más. Vamos a incorporar a Giovanna, aquí presente, que es una comunicante del panel anterior que hermanamos con nosotros perfectamente y vamos a incluir para conseguirmos terminar antes de la clausura de esta facultad. Muy bien, y entonces, empezando aquí, y quizá en portugués, eu próprio sou o coordenador com a professora Carolina Issa e com a professora Vana Aieta da UERJ de Rio de Janeiro, e neste caso aqui vou eu próprio, em nome próprio, dar aqui o pontapé de saída. Neste caso vou pedir à minha orientanda, a doutora Lucerita Soares Alves, que me perdoe, mas como cabe a mim coordenar e eu próprio sou comunicante, vou começar a dar o exemplo e vou tentar fazer uma apresentação em menos de 5 minutos, assim, dispensando para uma leitura posterior a descoberta do artigo, que neste caso eu vou só apresentar. Peço imensa desculpa à minha ilustre coautora nesta circunstância. E chamo a todos a possibilidade de poderem enviar o vosso artigo até ao final do próximo mês para, num livro internacional com a chancela da Universidade de Pádua e do Eurojur, poder, com o ISBN internacional, publicarmos conjuntamente com os colegas italianos e com os colegas de todo o mundo que fazem estes 2 dias de congresso aqui na Universidade de Pádua. Doutora Dulcerita, se quiser deixar a página principal, eu agradeço muito. A doutora Dulcerita é doutoranda da Universidade de Salamanca e, neste caso, por isso, aqui também está representada essa universidade e eu próprio, nesta titularidade, para não replicar, estou a representar a centenária Universidade de Coimbra. Sem mais, e neste caso para 5 minutos, que é o que eu vou pedir a todos os comunicantes aqui desta sala virtual e presencial aqui, vou falar-vos sobre violência institucional em processos que apuram violência contra a mulher. Uma análise crítica na resposta estatal brasileira. E nesta circunstância, como podem ver, isto é uma análise ibero-americana vindo do Brasil e como estamos numa universidade italiana, obrigatoriamente estamos a produzir ciência comparada, de direito comparado, e neste caso, na violência de género, tem sido um tema transversal a todo o Congresso. O presente artigo tem por objetivo descrever e analisar a violência institucional nos processos penais que apuram a violência contra a mulher no Brasil. E neste caso que se replicam também aqui na Europa, quer na Espanha, quer em Portugal, quer infelizmente aqui na Itália. Esta investigação com o Estado
também incluído, é feita através das instituições da Justiça, da Polícia, do Ministério Público e do Judiciário, dos tribunais. Reproduz a violência de género ao invés de evitá-la, externalizando a sua revitimização. Portanto, as vítimas são ouvidas, queixam-se, são reouvidas na polícia, são reouvidas no Ministério Público, são reouvidas no tribunal e basicamente é como se estivessem a ver outra vez o crime ser perpetrado vezes e vezes sem conta. É igual no Brasil, o sistema judicial na Europa é o mesmo em Portugal, em Espanha, infelizmente aqui na Europa. Não há maneira de alguém perceber que basta contar uma vez só e depois as questões da prova aparecem no judiciário pontualmente e essa é a nossa obrigação. Por meio de uma revisão bibliográfica e documental, os resultados apontam para um cenário de vitimização secundária e sistemática. E terciária, cada vez que a mulher vítima, e é uma mulher que estamos a falar, não acontece estas circunstâncias no caso do homem, e quando acontecem são excepcionais, a mulher é obrigada a contar vezes e vezes com conta e a confirmar a sua versão dos factos, quando uma prestação de declarações só é o suficiente. Contudo, analisaram-se também as boas práticas emergentes, como é a panagem desta equipa de investigação, no sentido positivo e de encontrar aquilo que de bom há a retirar também do sistema. Com destaque para a atuação, neste caso, do Brasil, do Ministério Público da Parativa, onde a doutora Sarita Soares Alves também tem participação profissional como portanto, um membro do Ministério Público deste Estado do Brasil, e a criação de órgãos especializados como o Centro de Apoio Operacional das Mulheres. Conclui-se, portanto, que o combate à violência institucional passa uma transição cultural com uma exclusão de olhares estereotipados, onde o acolhimento da atuação como perspectiva de género e a busca das boas práticas para um modelo integral de humanização delas é o objetivo a conseguir. E neste caso, cumpre aqui, peço imensa desculpa pelo trabalho magnífico de investigação feito aqui pela minha coautora, com dados perfeitamente privilegiados e nunca revelados, naturalmente, como é obrigatório numa publicação científica internacional, à minha coautora, o trabalho desenvolvido e, obviamente, nos próximos 30 dias, esta comissão organizadora do Congresso terá o nosso artigo completo, que aqui fazemos o teaser, e que desafio os colegas italianos a poderem, e sobretudo as colegas italianas, a verificar se esta realidade que nós aqui estamos a apresentar com uma perspectiva vindo do Brasil, e neste caso do Estado da Parativa, infelizmente também se mantém no século XXI, neste avançado Estado desta Europa de todos nós e que devia ser um exemplo para todo o mundo. Muito obrigado a todos e a todas, à minha coautora as maiores felicidades e agradeço esta colaboração. Peço desculpa por ser tão rápido, mas tem que ser assim. E sem mais, peço ao Rafael Aldemar, neste caso, pode, para se sentar aqui ao pé de mim. Neste caso, esta equipa vem da UFGR do Brasil, neste caso, para nos apresentar duas pesquisas, mas não consecutivas. Portanto, vão deixá-los descansar. Neste caso aqui, Aldemar não está liberado, portanto, eu vou pôr aqui o meu contador a contar e tem exatamente 6 minutos. 6 minutos. É assim, eu tenho que dar alguns exemplos aos meus estimados colegas, que é para eles, na próxima vez, poderem fazer o mesmo. É isso mesmo. Naturalmente, como os dados são seus e a pesquisa é a vossa, da vossa universidade, será mais que suficiente para conseguir pintar este cenário de uma maneira objetiva, fazendo aquilo que eu fiz, que é a apresentação deste artigo científico, para que todos o queiram ler quando estiver no livro publicado destes dois fantásticos painéis, da tarde 2, que, se me bem me permitem, são os mais potentes deste congresso, à exceção das fantásticas intervenções plenárias dos nossos colegas que abrilhantaram a abertura deste congresso, que não é pouca coisa. Tem 8 anos de trabalho e 4 anos consecutivos de colaboração e espero que vá naturalmente continuar com este êxito científico. Quer tocar nos anos? Não de função, mas de lugar. É isso. Pode trocar de lugar, mas não de função. Não? Eu fui contratado para presidente do mesmo, portanto, neste caso aqui, é essas as funções que vou manter.
Dizer também a todo o auditório que este artigo é uma pesquisa feita pelo Rafael Barreto Almada, pelo Aldemar aqui presente e pelo Igor da Silva Valpassos, todos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do qual eu aqui mando um abraço muito apertado à coordenadora deste simpósio também, minha querida amiga, especialista mundial em direito eleitoral da área do direito constitucional brasileiro, a professora Vânia Aieta. E neste caso, sem mais, ia contar, falta-me o meu cronómetro, minuto. 6 minutos. Aqui. Tá, tá. Seja bem-vindo pela primeira vez aqui à recordação de pagar. Boa tarde a todos e a todas. A gente vai apresentar um reporte temático constitucional que trata de direitos e garantias fundamentais, que são a questão da nossa educação pública, gratuita e de qualidade. A gente. Bem, o marco constitucional, eu dividi esse trabalho em marco constitucional, método jurídico, a minha ideia era que tivesse um tempo maior, mas quando chegar aos 5 minutos, você pode me ligar, está tudo bem, né? A Constituição da República Federativa do Brasil estabelece como direito social o artigo 6º, tá? E como dever do Estado e da família no seu artigo 205, né? Juridicamente, isso se desloca a educação no plano programático para o plano de obrigações estatais concretas por meio de políticas públicas. Vou pular para não perder tempo. Bem, a gente fez a delimitação do nosso trabalho, né? O nosso trabalho vai ter o trabalho 1, um eixo constitucional, e um trabalho 2, que é um eixo material, que vai entrar o meu colega para falar sobre a questão da alimentação dentro das instituições de ensino, como matéria de manter, de permanência dos nossos estudantes nas nossas instituições dentro do nosso Brasil. O Instituto Federal ele tem uma importância fundamental dentro do nosso país, que ele está em todos os estados da federação. A gente poderia dizer que, inclusive, em regiões de difícil acesso, como a região Amazonas, tá? Em Pará, a gente está no Rio Grande do Sul, a gente está em Santa Catarina. Então, a gente tem hoje em dia mais de 600, a gente tem em torno de 688 campos espalhados pelo Brasil, tá? E a Constituição Federal, ela consagra a educação como direito fundamental em seu artigo 6º, estabelecendo como dever do Estado e da família. E o compromisso nacional que nós temos como instituição, né? O Instituto Federal representa a materialização do compromisso constitucional, levando a educação de qualidade a todas as regiões do Brasil. Bem, nós formamos 1.600.000 pessoas, foram atendidas pela nossa rede federal, tá? A gente tem unidades, como eu disse aqui, espalhadas do norte a sul do Brasil. A gente tem 686 unidades, a gente atende 100% da presença das regiões, frequentemente negligenciadas, né? E o objetivo é a missão institucional. Redução das desigualdades, né? Promover a inclusão social através do acesso à educação técnica e tecnológica de excelência, educação integradora, oferecer formação pública gratuita de qualidade, que articule ensino, pesquisa e extensão, e a questão da transformação social, de forma que atuar como uma ferramenta institucional da concretização desse direito fundamental. Bem, a educação como ferramenta de concretização, né? É um direito fundamental, como eu havia dito aqui para você, né? E a educação pública de qualidade como expressão concreta do direito social constitucionalmente garantido. Redução das desigualdades, promoção da equidade através do acesso universal à formação técnico-tecnológica, cidadania plena, fortalecimento da cidadania mediante qualificação e inserção social profissional. A gente tem os eixos exitosos de experiência nas concretas, acesso ampliado, democratização do acesso à educação técnica e tecnológica, impacto social, transformação de realidades locais através de qualificação profissional e desenvolvimento regional. Bem, a gente a gente dividiu o trabalho em dois, né? O que é necessário para a gente manter todo esse arcabouço de acesso à educação, uma infraestrutura adequada, servidores qualificados, igualdade material e interiorização, tá? Bem, o trabalho de inovação territorial e capacitação estatal, a gente no Brasil, a gente está fazendo o primeiro campus fluvial
que vai atender justamente a população ribeirinha do Rio Amazonas. Lá naquela região, a gente viu colegas aqui falando da questão do índio, a questão do acesso à educação plena, e a gente está construindo um campo fluvial para atender aqueles índios, aquelas pessoas que moram em palafitas através desse barco, né, desse escola fluvial. Inclusive, eu sou um dos coordenadores desse projeto. Tá? Dando continuidade, aqui está mais ou menos, né, o nosso barco fluvial, né, é, que vai justamente atender essa população federal. É uma parceria nossa com o Instituto Federal do Amapá, tá? Atender a população ribeirinha do Rio Amazonas. Quem conhece a realidade do Rio Amazonas sabe que é difícil o acesso à educação naquela região, né? Devido às suas particularidades geográficas. E eu vou finalizar, né? Agradecer a paciência de você, mas eu vou abrir depois, se você puder, depois, uma consideração, em algum sentido, algumas perguntas, estou aqui à disposição também para você. Obrigado, senhor presidente. Neste caso aqui, eu estou muito interessado na leitura do seu artigo posterior e com o estimado colega, o chamarei oportunamente. Ora bem, neste caso aqui temos o Rodrigo Ascensão, neste caso Carvalho Ascensão, eu penso que está online, está-nos a ouvir, Rodrigo. Presumo que sim. Eu vou pedir Boa à tarde, minha. professor. Muito bem, eu vou, antes de lhe dar a palavra, vou pedir, neste caso, a vénia e o cumprimento da minha coordenadora de painel, doutora Carolina Issa, neste caso, diretamente da Universidade Federal de Goiás, dizendo-lhe que eu estou com a sua tese na minha secretária, aqui em Itália, para daqui uma semana ou duas concluirmos esse doutoramento e esse projeto que eu lhe posso dizer já que é fantástico e daqui, desde a Universidade de Pádua, lhe dou os parabéns. E nessa circunstância, vou pedir para o barulho aqui na sala, por favor, a porta não está cerrada, vou pedir para darem atenção aos colegas que estão aqui e neste caso vou-lhe pedir, doutora, se conseguir abrir o seu micro, que possa apresentar, neste caso, o colega Rodrigo Carvalho Ascensão, a partir de Goiás, no Brasil. Doutor Rodrigo, aviso já que tem 6 minutos, peço imensa desculpa, mas a fusão dos nossos painéis leva a que o tempo seja mais curto, mas fará um teaser do seu artigo naturalmente e depois todos vamos recebê-lo na integralidade para podermos ler com cuidado. Doutora Carolina, Ei, consegue professor. entrar? Olá a todos, boa Está me... tarde. A Espera um gente momentinho. consegue te ouvir, sim, Rodrigo. E conseguimos também observar a sua reprodução de tela. Não sei se você Obrigado. consegue aumentar um pouquinho o tamanho, porque as letras menores estão bem pequenininhas, mas a gente consegue, no contexto geral da sua apresentação, enxergar os seus slides também. Deixa eu ver se eu Para consigo aqui. não demorarmos mais, agradeço carinhosamente as palavras, professor. Aguardo com muito entusiasmo suas considerações acerca da tese. E, doutor Rodrigo Carvalho Assunção, assim que o senhor estiver pronto, pode começar a apresentação do seu trabalho intitulado Do Ritmo Diretíssimo Italiano à Audiência de Custódia Brasileira, propostas para um procedimento abreviado em crimes de menor gravidade. Como o professor João Proença mencionou, seu tempo exíguo em razão do horário, mas acredito que a gente vai ter um panorama bem interessante da sua apresentação. Muito obrigado, professora. Bom, boa tarde a todos os presentes. Vou procurar ser bastante breve aqui. Na verdade, agora está aparecendo maior a apresentação. Perfeito, agora a gente Melhorou aí? consegue ler Estamos a ver perfeitamente. perfeitamente. Obrigada. Perfeito. Bom, esse trabalho, ele propõe, na verdade, o estudo do rito diretíssimo italiano no sentido de incorporá-lo à legislação brasileira, sobretudo em relação ao que se refere à audiência de custódia, porque a audiência de custódia foi instituída no Brasil há pouco tempo, em 2015, e, no entanto, ela tem um rito muito limitado, muito breve, em que se restringe a averiguar as condições socioeconômicas do custodiado, como também se ele sofreu algum tipo de agressão. Então, basicamente, esse é o modelo, o formato da audiência de custódia hoje.
Nossa proposta? Nossa proposta se baseia nos artigos 449 a 452 do CPP italiano, Código de Procedura Penale, no sentido de incorporar, claro, com todas as garantias ao réu, esse rito que é acelerado ao nosso ordenamento, permitindo, por exemplo, que em crimes como furto, que são crimes que sempre permeiam aí a realidade jurídica do nosso país, possam ser julgados com maior rapidez e que o réu ele possa ter, inclusive, a oportunidade nessa audiência de fazer algum acordo no sentido de, por exemplo, em se tratando de um delito de pequena natureza, fazer um acordo de não persecução penal. Bom, eu trouxe aqui como que funciona a audiência de custódia no Brasil, né? O autuado tem que ser apresentado no prazo máximo de 24 horas, claro que se extrapolar de forma justificada, os tribunais não enxergam isso como algo que vá acarretar a soltura do autuado, mas eu disse que, na verdade, o fundamento da audiência é esse, averiguar se houve algum tipo de abuso ao autuado. Então, a audiência ela serve hoje para esse propósito, né? Bom, ela, então, é feita na presença do juiz, do membro do Ministério Público, da advocacia ou do defensor público. O foco, como eu disse, é avaliar a legalidade do flagrante, indícios de tortura ou maus tratos, a necessidade de manter ou não a prisão, as circunstâncias sociais do preso. E o juiz tem 3 opções: relaxar a prisão, conceder a liberdade provisória ou converter em prisão preventiva. Bom, eu vou avançar aqui, porque o tempo é curto, e já vou passar para o rito diretíssimo. O rito diretíssimo italiano, muito embora ele tenha os seus questionamentos com a própria doutrina, dentro de algumas questões que envolvem os direitos e garantias fundamentais do réu, me parece que nas questões em que a flagrância genuína ou confissão do autuado, isso poderia sim ser incorporado ao nosso ordenamento. Bom, vejam, o rito diretíssimo italiano, com a flagrância do delito, então, no prazo, já avançando aqui, né, no prazo de 48 horas, o juiz vai avaliar, então, se aquela prisão é legal ou não. A partir do momento em que ele é apresentado, no prazo de até 48 horas, e o juiz decide que aquela prisão é válida, a partir desse momento, em havendo a quiescência do Ministério Público e do próprio réu, então, o procedimento vai ser, já naquele contexto, desenvolvido para que, se o réu, nesse caso, passa a ser réu, né, o autuado, possa já obter uma resposta estatal, seja pela condenação, seja pela absolvição. As críticas a esse modelo italiano, elas são muito duras em relação à impossibilidade de produção de novas provas, tanto que o tribunal, a Corte Constitucional Italiana, até já permitiu a apresentação de novas provas no seio da apelação. Mas o que nos interessa em transplantar esse instituto para o Brasil é exatamente naquelas hipóteses que eu falei, onde há confissão e onde há flagrância, para que aquilo seja abreviado e para que o próprio Poder Judiciário, o Ministério Público, tenham condições de dar mais vazão aos crimes de maior gravidade. Então, esse é o rito, né? Bem rapidamente aqui, que o tempo é curto, esse é o rito que existe no Código de Processo Penal italiano, Código de Procedura Penale. É claro que, ao incorporar isso ao nosso direito, deve haver o debate legislativo para preservar as garantias do réu. E o que nós propomos no nosso trabalho é que o réu, ele, junto com a sua defesa, manifeste se ele quer ou não esse rito. Se ele disser que não é do interesse dele, perfeito, pode-se converter a audiência em audiência de custódia propriamente dita e o rito não será utilizado. Mas aquelas circunstâncias que o próprio autuado prefere já um julgamento rápido, que ele pode ter um benefício, isso seria interessante. Eu trouxe aqui os elogios e as críticas, né? Vou me pautar aqui mais nas críticas, né? Que seria a compreensão da defesa no direito italiano, vulnerabilidade dos réus, né, que são marginalizados, a sua maior parte, e o tempo insuficiente, também a paridade de armas. Já vou aqui avançar para o final, para tentar, como eu disse, harmonizar esses modelos no sentido de implantá-lo no nosso direito, sem esquecer dos direitos e garantias fundamentais do réu, mas pensando no próprio réu e na própria sociedade, no sentido de dar uma resposta mais rápida
inclusive, aí, nesse caso, garantindo o direito aí ao julgamento rápido, como a própria Constituição da República coloca como princípio fundamental. Bom, eu já vou então concluir. A proposta, então, é harmonizar a audiência de custódia com o rito diretíssimo, mantendo as garantias fundamentais e restringir esse procedimento aos casos em que houver flagrante com confissão e, nesse sentido, é uma proposta, né, de alteração legislativa, claro, que seria submetida ao debate do Poder Legislativo. Bom, eu encerro, então, a apresentação e agradeço. Meu muito obrigado, uma boa tarde. Muitíssimo obrigado pela sua prontidão e cumprimento do tempo. Dr. Rodrigo Carvalho Assunção. Muito obrigado. Grazie mille, aqui da Universidade de Pádua. Foi uma apresentação super esclarecedora e espero recebermos o seu artigo completo com o texto integral para podermos juntar a esta famosa equipa de direitos fundamentais que se reuniu aqui esta tarde, hoje, para discutir na perspectiva italo-brasileira. Neste caso aqui, vamos incorporar também, inequivocamente e muitíssimo bem, a nossa colega que já se encontra em sala, neste caso aqui, desde as 3 da tarde, estimada Giovanna Chieri, ricercatrice de nuestra Universidad de Padova, que va a presentar en English All Untapped Talent Pool, Advocatura e Inclusione in Perspectiva Comparada. Deste Departamento de Direito Comparado, aqui também coordenado pelo nosso anfitrião, neste caso o professor Veglione, um especialista em Direito Comparado e um departamento que vai dar muitos frutos no futuro do direito, porque esta visão é completamente o futuro desta carreira docente. Não podemos ficar fechados nas nossas universidades, não podemos ficar fechados nos nossos departamentos, e este é um departamento que exatamente dá cartas não só nas universidades italianas, como em todo o mundo, e neste caso aqui no Brasil. Benvenuta a casa tua para 7 minuti. Ecco, cambiamo. Grazie. Ok, grazie, buongiorno a tutti e benvenuti anche a voi. A voi. Sì, in effetti ringrazio per questa incorporazione, oltre che in questo seminario, anche in questo nuovo panel. In questo panel. Un'incorporazione che in realtà credo dipenda dal fatto che per queste tematiche sia importante operare in termini di interdisciplinarietà. E quindi ovviamente per quanto mi riguarda questo significa anche la comparazione come studiosa del diritto costituzionale comparato. Grazie quindi a tutti gli organizzatori e in particolare ai colleghi per aver aperto questo dialogo anche ad uno sguardo pubblicistico e comparato sul tema cruciale del seminario e quindi per avermi dato anche l'opportunità di allargare lo sguardo rispetto a questa tematica, anche quindi un'indagine che si estende anche all'ordinamento brasiliano. E su un tema così cruciale che dal punto di vista della prospettiva costituzionale riguarda in realtà quella dei diritti fondamentali, il lavoro e le discriminazioni, riguarda la tenuta stessa dell'ordinamento costituzionale e quindi la possibilità di verificare l'inveramento, quindi l'applicazione o meno del riconoscimento di quello che è nel nostro ordinamento il principio personalista, l'articolo 2 della Costituzione, e in particolare nello specifico le pari dignità sociali che stanno alla base del principio di uguaglianza. Per definire questa tematica ho utilizzato una formula, quella appunto anglo-americana, an untapped talent pool, che riguarda, che innanzitutto è relativa ad una scelta fatta ancora nell'anno 2022 dalla Bar Association, in particolare dalla Commissione sui diritti dei disabili statunitensi, nel contesto delle differenze all'interno dell'avvocatura. Ed è proprio in questo contesto, cioè affinché le differenze non diventino discriminazioni,
o discriminazioni invisibili o addirittura nuove. Mi aggancio anche alle conclusioni dell'altro panel, e in particolare della professoressa Cataudella, che effettivamente aveva aperto uno spiraglio rispetto ai bellissimi interventi del panel precedente riguardo a come intendiamo queste nuove discriminazioni, che possono essere non solo legate a nuovi strumenti, ma anche ad una nuova attenzione al tema delle discriminazioni o addirittura ad una nuova lettura di quelli che sono i parametri costituzionali. Ed è proprio sul substrato costituzionale, cioè sui parametri costituzionali, che forse andrebbe anche ripensato e riordinato nei termini in cui si dirà proprio la correlazione tra il diritto al lavoro e il diritto allo studio. L'utilizzo della comparazione in questo senso ci può aiutare ad aprire un nuovo scenario, forse di indagine ancora più applicativa, ancora più empirica, con riferimento al fatto che spesso è proprio la comparazione, cioè lo sguardo ad altri ordinamenti e a come si occupano di questi temi, che ci permette di cogliere quel principio attivo del diritto nell'ottica appunto di una comparazione efficace. Credo che quando si parli di untapped talent pool, cioè un pool di talenti non sfruttati, o meglio non valorizzati, si crei immediatamente un terreno comune di confronto che trovo di estremo interesse scientifico ma anche umano, e che si rifà a questi due quesiti. Come un lavoratore può essere considerato una risorsa, cioè una risorsa da sfruttare, da valorizzare, e in particolare il mio sguardo si occupa in particolare come uno studente disabile laureato in giurisprudenza possa diventare una risorsa per il mondo lavorativo, in particolare nell'ambito dell'avvocatura, così come la longevità, ad esempio, solo a titolo esemplificativo, è diventata uno studio come risorsa. Quindi in termini di risorse, per cercare di dare il mio contributo in modo costruttivo, ho utilizzato, e quindi in questa occasione tutto è stato stimolato da una prospettiva che mi è familiare, e quella cioè costituzionale comparata, che parte da una riflessione tra i diritti fondamentali e il diritto contemporaneo. Questa immagine in realtà sintetizza un po' quelli che sono le tematiche o comunque i temi cruciali che oggi semplicemente porterò all'attenzione di tutti, salvo riservarmi un approfondimento nello scritto. Le nuove discriminazioni partono in realtà da un caso pratico, in particolare italiano, e in particolare dal primo tentativo di strutturare un protocollo di inclusione che riguarda il coinvolgimento dell'università, ma anche degli ordini degli avvocati, in particolare partendo da quello padovano e poi quello veronese e poi quello milanese o di Gela, cioè primi tentativi di ragionare su una forma di inclusione degli studenti che avevano i requisiti per poter accedere alla professione forense e realizzare questa inclusione in modo istruttivo. Quindi ancora prima dell'inizio del lavoro, siamo proprio nella fase di formazione post laurea, ma questo ha a che fare chiaramente con il tema dell'uguaglianza, della pari dignità sociale e del tentativo di individuare non solo misure compensative più che dispensative, cioè esoneri, ma anche di ragionare, così come avviene proprio nell'ordine degli avvocati statunitense, come disabilità come parte di un'equazione di equità, cioè di riportare il valore del diritto fondamentale al lavoro come parte del momento della partecipazione alla comunità. Dati alla mano, e questo è l'elemento che metto così porto alla valutazione, dati alla mano e statistiche ad oggi non ce ne sono, cioè il quadro è ancora molto carente con riferimento alle statistiche di studenti laureati in giurisprudenza che possano approcciare al mondo professionale partendo anche dalla loro situazione di svantaggio. Questo elemento, quindi di accesso alla professione in queste condizioni, evidenzia come il lavoro non venga considerato, in particolare il diritto al lavoro, come estensione del diritto allo studio, e quindi che non vengano prese in considerazione tutta quella fase pre-lavorativa di formazione post-laurea che riguarda soprattutto le professioni intellettuali, dove il diritto allo studio è requisito preliminare per un effettivo accesso alla professione. In particolare, poi se ci apriamo alla comparazione, anche l'ordinamento brasiliano si è posto più volte il problema, e la legge,
l'interrogativo riguarda come la legge brasiliera di Inclusao abbia effettivamente tenuto conto di diverse iniziative dell'Ordine Ordine dos Advogados do Brasil, in cui però persiste ancora il gap su avvocati disabili che sono stimati in percentuali bassissime rispetto alla percentuale di popolazione, quindi la violazione delle prerogative essenziali, quindi dei diritti fondamentali. Di fatto, ad oggi, forse varrebbe la pena ragionare su un mancato collegamento tra la tutela del diritto allo studio, articolo 34 nell'ordinamento italiano, e diritto al lavoro come promozione delle condizioni che rendono effettivo questo diritto, tenendo conto che poi, per come è impostato il diritto al lavoro nell'ordinamento italiano, in realtà vi è anche un elemento che riguarda la compartecipazione al progresso della società, quindi l'aspetto individuale correlato anche ad un aspetto comunitario. Di fatto il diritto si collega a questo dovere di progresso che però dovrebbe trovare un appendice anche nel dovere di valorizzare quelle che sono le risorse di questo talent pool che di fatto rimane estraneo. In conclusione, è forse la storia che ci aiuta a mettere a fuoco quello che è il ruolo della valorizzazione della diversità, e su questo abbiamo chiaramente la storia dell'ordinamento sudafricano che ci porta a ragionare in termini di differenziazione dal punto di vista razziale, piuttosto che di gender, piuttosto che di religione, come dovere di raggiungere una consapevolezza, quindi la disabilità che come parte integrante all'interno della stessa Costituzione che proibisce l'unfair discrimination alle persone per motivi di salute e anche di disabilità. Ed è poi la comparazione ad altri ordinamenti che ci dimostra quanto gli strumenti ad oggi non siano ancora realizzati, non tanto per una predisposizione normativa che potrebbe garantire a livello teorico una parificazione, ma che di fatto non realizza quelli che sono gli strumenti minimi per la partecipazione a tutti quegli step della formazione post-laurea che sono propedeutici al raggiungimento, in particolare per quanto riguarda l'ordinamento italiano, del titolo di studio per procedere quindi al superamento dell'esame di avvocato per poter procedere all'esercizio della professione. Tutti i prerequisiti che incidono sull'esercizio dei diritti fondamentali. Diritto al lavoro quindi funge da parametro per giudicare non solo quelle leggi che impediscono e ostacolano qualsiasi forma di sviluppo mirato al potenziamento dell'occupazione, in questo senso abbiamo anche la Carta Europea dei Diritti Fondamentali, ma anche come libertà individuale e impegno sociale. Il tema delle risorse diventa un tema centrale per mettere a fuoco il problema della valorizzazione di questi talenti, perché la diversità può diventare l'elemento forte della richiesta anche di nuove abilità, di nuove capacità di superamento degli ostacoli, che proprio persone che magari hanno avuto un percorso di difficoltà e di ostacoli meglio riuscirebbero, come è dimostrato dalle persone che sono riuscite, a realizzare quelle condizioni. Si tratta di individuazione e quindi la ricostruzione anche costituzionale del ruolo delle risorse, quindi delle condizioni finanziarie della tutela dei diritti, non legati solo ai diritti di prestazione, ma anche ai diritti di libertà, e quindi a tutto ciò che è perfettamente rappresentato non solo in questo quadro che realizza tre momenti essenziali: le grate, cioè una prigione dalla quale cercare di uscire per superare tutti gli ostacoli, per arrivare ad una gratificazione e all'equilibrio tra i termini del bianco e del nero, come realizzato in questo bellissimo quadro dell'artista padovana Fontolan, e del quale un tentativo di equilibrio del quale si dà conto proprio nell'ultimo protocollo aggiuntivo al memorandum d'intesa firmato dall'Avvocatura Generale dell'ordinamento brasiliano e dell'ordinamento italiano, che pongono nel settembre del 2025 nuove premesse anche per l'attività formativa, in particolare il programma scientifico accademico continuativo e di formazione degli avvocati. Forse anche in questo senso l'attività e la ricerca di una nuova cultura, una nuova visione dei parametri costituzionali a tutela della valorizzazione di queste risorse, perché parliamo di risorse non solo finanziarie ma anche umane, potrebbe essere uno scenario che ci aiuta ad una diversa prospettiva. Bravissima, Valentina.
Y por esta temática, Herrera, este protocolo tiene la intervención de gente que estuvo ya aquí en este congreso también y que ya siguió a Brasil. Entonces, Giovanna, un placer, será un placer no pasa nada. Será un placer ver tu artículo de la parte de abogado europeo que soy y de profesor también. Muchísimas gracias. Gracias. Es un honor partillar mesa contigo. Bien, y ahora salimos de nuestro interno entorno personal para partillar aquí con todos, también con la gente que está en casa, llamando a la profesora Livia Tamburro, asinista de recerca del derecho del lavoro de la Universidad de Roma, Tor Vergata, que nos espera ansiosa ahí en la sala online para nos hablar, en este caso, de, cara Livia, la discriminación algorítmica nel processo decisionale automatizzati della tutela dei diritti fondamentali. Come per tutti, Buona tarde. 6 minuti, carissima, No. grazie mille. Allora, buonasera a tutti. Innanzitutto ringrazio velocemente il Comitato Scientifico ed organizzatore dell'Università degli Studi di Padova. E diciamo, l'oggetto del mio intervento concerne la data protection come strumento di tutela contro la discriminazione algoritmica. Infatti, come sappiamo, il proliferare dell'economia digitale ha favorito il diffondersi di modelli di organizzazione del lavoro che sono originariamente propri della produzione di servizi tramite piattaforma informatica. Ed è noto che si tratti comunque di modelli che sono segnati dalla gestione delle relative prestazioni come risultante di processi che sono automatizzati o semi-automatizzati, governati da algoritmi. L'algoritmo viene spesso presentato anche in una soluzione, diciamo, come soluzione positiva, in grado dunque di eliminare sotto certi aspetti la discrezionalità e le forme di errore umano. Però c'è da dire che studi empirici e il garante della privacy hanno dimostrato come le tecnologie algoritmiche e i sistemi di intelligenza artificiale non siano comunque affatto immuni da pregiudizi e dinamiche discriminatorie. L'opacità algoritmica alla quale si correla questa possibilità di un esercizio aumentato dei poteri datoriali che è oltre i limiti, quelli posti dal diritto del lavoro, di fronte a questo vi è comunque dall'altra parte la possibilità per il datore di lavoro, per il lavoratore di un potenziale pregiudizio sul piano della fruizione, infatti, dei suoi diritti fondamentali, quindi parlo di integrità psicofisica, dignità morale, fino ad arrivare a forme di comunque sovrapposizione dei tempi di vita e di lavoro, il cosiddetto time porosity, e fino all'arrivare proprio alla deriva discriminatoria all'interno della quale c'è anche il trattamento indiscriminato dei dati personali. In tale scenario, comunque, la disciplina aerounitaria dei dati personali, il GDPR, regolamento 679 del 2016, come la disciplina antidiscriminatoria, si conforma ad una logica di accountability, ossia di responsabilizzazione dell'impresa nella prevenzione dei rischi e di lesione dei diritti fondamentali, quindi libertà, i quali la libertà e la dignità del lavoratore. Il regolamento del GDPR, direttamente applicabile ai rapporti di lavoro, stabilisce che l'impresa appunto deve adottare tutte le misure giuridiche e tecnico-organizzative che sono idonee alla salvaguardia dei dati personali, alla trasparenza e alla correttezza del trattamento, nel rispetto dei principi di finalità, trasparenza e minimizzazione e dei criteri di privacy by design e privacy by default, nonché quella che è la valutazione preventiva di impatto del trattamento, che è l'articolo 35 del GDPR. Velocemente possiamo dire che la Data Protection Impact Assessment, che è l'articolo 35, richiede al titolare del trattamento non solo di adottare tutte le misure che sono necessarie per assicurare e dimostrare la conformità ai principi del GDPR, compreso dunque il principio di trasparenza, ma richiede anche di valutare, mitigare e gestire i rischi per tutti diciamo, diritti, per tutti i diritti degli interessati.
Questo significa che comunque qualora l'algoritmo lasci spazio all'incertezza o all'opacità, ipotesi comunque già il regolamento dell'intelligenza artificiale AI Act dovrebbe scongiurare all'articolo 13, posto che al fornitore è richiesto in base a tale articolo di garantire la comprensibilità del sistema e dell'outcome da parte del deployer. O comunque la questione viene risolta con mezzi relativamente costosi come ad esempio tecniche di explainable IA, che sono tecniche che riescono ad aprire la scatola nera, oppure il datore di lavoro dovrà comunque abbandonare tale algoritmo per orientarsi verso altre forme di organizzazione. In particolare è molto importante l'innesso con i contenuti dell'AI Act, perché l'articolo 13 in questo caso prevede che la documentazione pertinente e le istruzioni per l'uso che vengono consegnate al datore in qualità di deployer devono infatti includere qualsiasi circostanza nota o prevedibile che possa comportare i rischi per i diritti fondamentali. Il regolamento GDPR prevede altri diritti ai quali rinvio allo scritto, tra i quali, ad esempio, l'articolo 13, paragrafo 2, la lettera F, articolo 14, paragrafo 2, lettera G, che a seconda se i dati siano o meno acquisiti direttamente al soggetto interessato, impongono al titolare del trattamento comunque di rendere noto l'esistenza di un trattamento decisionale automatizzato, specificando inoltre quelle che sono le informazioni significative sulla logica utilizzata. Il 13 e il 14 in un certo senso danno un significato concreto alla trasparenza algoritmica, prevedendo due principi, che è il principio di conoscibilità e il principio di comprensibilità. L'articolo 15 del GDPR, insieme al 13 e il 14, costituisce la cosiddetta Magna Carta del diritto dell'interessato. Perché prevede il di accesso dell'interessato, ovvero consente al destinatario di una decisione algoritmica di conoscere se non solo quali sono i dati che sono implicanti nel trattamento, ma anche l'esistenza di un procedimento decisionale automatizzato cui i propri dati sono sottoposti. Il 15 si riferisce ad un momento diverso dal 13 e il 14, perché nel 15 fa riferimento ad una fase successiva dall'inizio del trattamento dei dati personali e quindi giustifica le richieste di informazioni ulteriori che sono generate dall'algoritmo. Dunque, ora diviene opportuno chiedersi in che misura sia possibile basare una decisione su un procedimento algoritmico. L'articolo 22 del GDPR enuncia il principio di non esclusività. Infatti, qualora una decisione automatizzata produca effetti giuridicamente rilevanti su una persona, quest'ultima ha diritto a che la decisione non sia il vero e proprio prodotto di un calcolo matematico, quindi algoritmico, ma sia il risultato e sia comunque il risultato di un intervento umano. Infatti, il 22 del GDPR prende una posizione sul dibattito relativo a quella che è la prevalenza tra l'uomo sulla macchina o viceversa, perché la norma infatti dispone che l'interessato ha il diritto di non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione che produca effetti giuridici che lo riguardano o che induca in modo analogo significativamente sulla sua persona. L'articolo 22 prevede delle eccezioni in deroga al principio generale che enuncia nei casi del consenso, del contratto e della norma di legge. In generale possiamo dire che l'articolo 22 può dirsi risolutivo, sia quando il processo decisionale è interamente automatizzato, sia quando non lo sia, consentendo comunque di ricondurre nell'ambito del legittimo e del comunque comprensibile una decisione la cui ratio sia sconosciuta. Su questa linea opera la direttiva 2024 numero 28031 che reca rispetto al GDPR norme più specifiche per quanto riguarda l'uso e la trasparenza del processo decisionale automatizzato, nonché misure comunque aggiuntive per salvaguardare la protezione dei dati personali, in particolare per quanto riguarda le decisioni, quando le decisioni sono adottate o comunque sostenute dal trattamento automatizzato dei dati personali ai sensi dell'articolo
l'articolo 88 del GDPR. Ovviamente per l'analisi della direttiva rinvio il testo scritto, qui mi limito a dire che importanti sono l'articolo 10 e l'articolo 11, e l'articolo 11 perché chiude il sistema delle garanzie, perché enuncia il diritto dei lavoratori autonomi e subordinati alla spiegazione e al riesame umano di qualsiasi decisione che è presa o sostenuta da un sistema di decisionale automatizzato. Quindi, in conclusione, la centralità della persona umana, quindi principio guida di quello che potrebbe essere un modello antropocentrico, implica che l'innovazione tecnologica dunque non subordini l'uomo alla macchina, ma ponga sempre la tecnologia al suo servizio, prevenendo qualsiasi forma di discriminazione e promuovendo il principio di equità. E il diritto a conoscere e a comprendere, se necessario a correggere le decisioni algoritmiche, rappresenta quindi un cardine per coniugare l'innovazione, la responsabilità e la tutela dei diritti fondamentali in un quadro che forse possiamo definire di umanesimo digitale. Grazie a tutti e scusate se forse ho sforato, ma non sono riuscita ad andare più veloce. Carissima. Has estado bravísima y agradecerte por tu artículo y tu revisión y dar una nota de interés. Y terminé ahora una organización de una tesis de doctorado aprobada con 18 valores en la universidad sobre esta materia específica. Hay mucho que escribir y espero ver, no tu artículo, que ya pienso que está terminado, que nos envíes para publicar conjuntamente con este panel, pero Lidia, tu libro sobre esta materia, quiero saber cómo va tu research en el futuro. Gracias mille. Y ahora, sin más de longas, tenemos aquí una inclusión en un panel espectacular que mezcla 5 simposios, muchos invitados y a ver, por lo menos 4 nacionalidades. Y bien, porque lo ilustre compañero Dr. Giovanni China es correggentatore de esta casa, le doy por suerte suya 5 minutos para intentar hablar en inglés o italiano sobre the legal grammar of solidarity, fundamental rights, otherness, typical, creative, scientific new words, and discrimination. La asesoría para 5 minutos. Por favor, muchas gracias. Okay, so this pitch starts with a simple question. What kind of social bond is presupposed by fundamental rights? Modern law is built around the figure of the autonomous individual. Freedom is primarily conceived as freedom from interference. The hypothesis here is that solidarity is not just a natural supplement to rights, but a distinct legal grammar, one that allows to move from isolation to relation. To develop this argument in the 4 minutes I have left, I adopt a comparative and conceptual approach, drawing on 3 figures that structure modern legal thought: the individual, the other, and the person. Let me start then from the figure that still dominates our legal imagination, the individual. To diagnose the necessity of a solidaristic turn, we must first analyze the pathology of the modern individual through the lens of Alexis de Tocqueville. In his examination of democratic societies, Tocqueville identifies individualism as a symptom of equality itself. He distinguishes these from mere egoism. For him, individualism is a calm and reflective disposition that prompts the citizen to withdraw in the private sphere. The democratic subject, in Tocqueville's view, is free but profoundly disconnected. It sets the stage for a legal tradition that prioritizes being left alone.
This sociological withdrawal from society reached its definitive institutional expression in the late 19th century in the American legal tradition. In their seminal 1890 essay, Warren and Brandeis articulated the right to be let alone, the right to privacy. This was a transformative moment in the democratic impulse toward isolation was codified into a subjective right, providing the legal architecture for private enclosure. We must view both as symptoms of the same pathology of social bonds. The right to be let alone is a defensive mechanism, a legal device that institutionalizes the small circle of the individual. While essential for protecting self from technological and media intrusions, it remains an ambiguous achievement. It normalizes separation by defining freedom as the absence of others. Carl Schmitt, on the other hand, posited a negative anthropology that remains a haunting presence in legal theory. In this Schmittian paradigm, the legal order is reduced to a protective enclosure. Here, the function of the law is not to connect, but to secure the boundaries of the self or the collective against the enemy. He asks, who can in general be my enemy? And the answer is basically everyone. In 1932, though, if we move to the common law tradition, we are provided with a revolutionary alternative to the Schmittian question. In the landmark decision Donahue v. Stevenson in 1932, Lord Atkin articulated the so-called neighbor principle. In this decision, Lord Atkin effectively transformed the other from a potential threat into a subject to whom care is owed. Who then in law is my neighbor, asked Lord Atkin. This question marks the transformation of the legal bond from a barrier to a bridge. The neighbor is not a friend or a contractual partner. The neighbor is anyone who is so closely and directly affected by my acts that I ought to have them in contemplation. This represents a foundational articulation of a civil duty of solidarity. This is where the legal grammar of solidarity finds its practical jurisprudential roots, proving that even within individualistic systems, such as those of the common law tradition, the logic of relation can take hold. Following the catastrophes of the First and Second World War, European constitutionalism underwent a profound ontological revolution. It largely abandoned the fixation on the isolated, abstract individual in favor of the situated person. This conceptual shift is the heartbeat of modern solidarity. The person is not understood as a vacuum sealed unit, but as a being inherently embedded within a social context. The rights and the dignity of the person are contingent upon the quality of its social relations. A rigorous comparative analysis reveals deep-seated ontological divergences between the European and the Anglo-American legal structures. In continental Europe, the state is conceived as a
as a person, a fictitious person, but a person nonetheless. A person that carries the moral and social obligations of the community. In the common law tradition, especially in the American legal system, there is no much legal discourse about the state. Rather, they talk about government. It's not a personified community, but a set of delegated powers. Powers to be strictly limited. Justice is primarily understood as a procedural constraint on power to prevent overreach. Now, when we apply these theoretical categories to the fight against discrimination, the transformative power of solidarity becomes evident. In a purely individualistic grammar, discrimination is often reduced to a formal breach of equality, a discrete act of interference. However, a solidarity-based perspective understands that discrimination is primarily a relational deficit. It is a failure of inclusion, where certain subjects are rendered invisible or structurally irrelevant within the legal imagination. Now, in conclusion, I propose that we move past the idea of solidarity as a moral surplus or as a vague political aspiration. Moving from the democratic isolation of Tocqueville and the defensive right to be left alone, we should pursue the relational breakthrough that Lord Atkin and the situated person of European constitutionalism render possible. It is the grammar that repairs the fractures of modernity. In our deeply interdependent and pluralistic world, solidarity is not the opposite of freedom. On the contrary, it is a necessary condition. Thank you. Okay. So, Giovanni, this excellent panel just became greater with your company. Thank you very much. So, last but not least, e agora em português, vou chamar a minha parceria preferida deste painel, neste caso, porque são repetentes, faz favor de virem aqui, e neste caso, para falar sobre políticas públicas de educação, alimentação escolar, como sendo um dos caminhos para evitar a evasão escolar no Brasil. Não é uma repetição, mas é uma parceria que vem a mesma da UFG do Brasil, e neste caso, da Rafael Barreto Almada, o Aldemar Andrade Sarmento e o Igor da Silva Lobacho. Neste caso, porque são os últimos, vou ter exatamente o mesmo tempo que todos. Seis minutos só. Sejam bem-vindos. Porque eu agora, desde o princípio do Congresso, apareceu e agora é que vai estar aqui a fechar também, é uma hora. Então, vou cá, comigo. Estou em global, está tranquilo. É mais objetivo. Ainda não comecei, portanto está à vontade. Quer falar, não sei nada. Está à vontade. Boa tarde. Muito parabéns. Boa tarde a todos. É um prazer estar falando com vocês, né? Bom, como meu colega já trouxe aqui, o Instituto Federal do Rio de Janeiro, né, a rede federal do Instituto do Brasil, tem mais de 686 unidades espalhadas em todo o território nacional. A grande pergunta é: nós estamos efetivamente garantindo o direito à educação previsto na nossa Constituição Federal, ou nós estamos apenas garantindo um acesso estrutural, né? E aí, o nosso trabalho, né, o objetivo da nossa pesquisa já é responder, em partes, isso, no sentido de que a gente amplia o acesso estrutural à educação por meio de novas unidades, por meio de acesso a novos territórios. Por outro lado, o aspecto material na questão da alimentação estudantil,
ainda impede a permanência e o êxito desses estudantes, a formação desses estudantes. Portanto, do ponto de vista jurídico constitucional, essa compreensão dialoga, né, com a perspectiva do mínimo existencial. A gente percebe que o não cumprimento, né, ou o não atendimento dessa alimentação estudantil em todas as unidades de maneira igualitária, de maneira isonômica, em especial aos estudantes em situação de vulnerabilidade, acabam tirando-os desse processo formativo. E, portanto, não se garante o direito à educação. Então, nós estamos garantindo parcialmente esse direito, por outro lado, estamos retirando o acesso a esse direito no momento em que não garantimos essa alimentação. Portanto, a gente percebe, né, claro que a alimentação estudantil ela não é um favor, e nem uma liberdade, uma faculdade do Estado, e sim uma obrigação no sentido de garantir a permanência mesmo desse estudante. Então, no nosso levantamento, né, nos dados que a gente traz no nosso artigo, há essa relação direta, né, entre a alimentação e a permanência estudantil. Hoje, cerca de 30% a 40% das evasões, né, dos abandonos que ocorrem nas instituições federais de ensino estão relacionadas a algum tipo de vulnerabilidade social, dentre eles a maior parte é a alimentação. Visto que, como a gente já colocou aqui, nós temos unidades, temos campi, né, que estão em situações remotas do território nacional. E, portanto, o próprio acesso à alimentação, né, ou seja, os materiais, a logística, é complexa. E isso acaba afetando também a entrega. Um outro aspecto que a gente traz também é a questão há um vazio normativo. Durante muito tempo, a Rede Federal de Educação Profissional, né, e Tecnológica, ela não tem acesso a alguns programas governamentais que garantem essa alimentação. Portanto, em 2025, houve um projeto de lei, o 3096, né, de 2024, que se tornou a Lei 15.225, se eu não me engano, de 2025, que traz esse acesso à Rede Federal de Educação. Então, portanto, já houve um salto normativo no nosso ordenamento jurídico garantindo esse acesso. Ainda precisamos avançar, né? Ainda precisamos de articulação institucional, ainda precisamos de uma melhora na questão do nosso ordenamento jurídico, mas a gente ainda precisa perceber que há uma fragilidade no que diz respeito a essa permanência e relacionada a essa alimentação. Portanto, avanço aqui, né? A alimentação estudantil ela precisa ser consolidada em cada unidade espalhada por todo o território, para que a gente possa garantir a permanência e o êxito de uma formação cidadã, que é, de fato, o grande objetivo, né, que a gente traz aqui, institucional, lá da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Então, investir em alimentação né, trazemos 3 pilares em nossas análises. Proteger o direito fundamental à educação. Se você garante a alimentação, você protege esse direito à educação. Você reduz as desigualdades estruturais. Há uma discrepância no próprio território nacional em relação a esse acesso à alimentação dentro das instituições federais e dentro das instituições de ensino de uma maneira geral. Eu trago aqui um recorte metodológico da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, portanto, mas se formos analisar todo o território nacional, isso também se repete em universidades federais, universidades estaduais, ponto de constante discussão e de constante provocação no próprio âmbito do Ministério Público em relação às gestões, né, em relação aos governos. Então, há uma desigualdade nessa distribuição da alimentação estudantil. E, portanto, garantir essa alimentação também
fortalecer uma política pública que transforma, né, as vidas e a situação também dos próprios territórios. Então, com isso, eu concluo aqui a nossa apresentação e a nossa ideia. Muito obrigado, doutor. Uma prova de que a Universidade Federal do Rio de Janeiro está muito ativa na pesquisa internacional, neste caso italo-brasileira, e é recorrente neste nosso espaço. Neste caso aqui, penso que temos concluído, ainda com uma pequena derrapagem, o nosso painel. Portanto, eu vou pedir ao Filipe Viglione que venha aqui sentar-se ao pé de mim para fechar este painel e dar uma grande salva de palmas a todas as pessoas que participaram nesta tarde de trabalhos, desde as 3 da tarde